Prabhupada veio. Ele fazia um transporte regular de carga, porém essa viagem era feita de Calcutá a Nova York, né? E ali Srila Prabhupada, que antes se chamava Abhay Charanandrinda Bhaktivedanta Swami, ele tinha idade de 69 anos, né? E ele estava a bordo desse barco, né? Junto com o capitão e a sua esposa. Bom, em seu diário, o Prabhupada ele escreveu: no camarote, o camarote é muito cômodo, graças a Sri Krishna por haver inspirado a Sumati Morarji a tomar todas essas disposições. Estou muito cômodo. Porém, no dia 14 ele dizia: eu estou sentindo muita enjoo, vertigens, vômitos. Precisa da quantia também? 1140. Pode anotar aí, porque eu tinha feito um discípulo na Índia, né? Seria o karma discípulo, então. Seria o karma discípulo. Muito forte. Tem que ser na caixa, tem que ser. Ele pregou a filosofia de Sri Krishna, distribuiu prachada, que ele mesmo cozinhou, né? E ele fez 70 anos no barco, né? Aí foi a cerimônia em alto mar, né? Olha, ele enviava também, que ele estava levando o Srimad Bhagavatam, né? A sua cópia do Srimad Bhagavatam. Que louco, né? Porque E aí foi quando ele teve ataques de coração, teve 2 ataques de coração. Ele começou a se sentir mal, né? Se sentir mal e teve 2 ataques de coração. Que Sri Krishna estava remando um bote, né? E disse a ele, né? Que não ficasse com medo, que devia seguir. Ele sentiu assim muita confiança e proteção de Krishna. E aí a tempestade se acalmou. No meio da manhã, 17 de setembro. Então ele foi para a oficina de imigrações, né, na alfândega, e ele podia ficar 2 meses nos Estados Unidos. Né? Como que ele conseguiu dinheiro? Pregar, mas ninguém ajudava ele. Aí ele ficou, um dia ele ficou insistindo com uma senhora, né, com uma senhora que era como a dona que tinha, como era uma comerciante assim que mexia com essa coisa de navegação. E aí ela não queria deixar porque falava: você é muito velhinho, né? Se você for lá é capaz de você até morrer, né? Então eu não vou deixar. Mas ele insistiu. Um dia ele ficou lá como cantor jaco o dia inteiro assim na porta do escritório dela. Aí ela chegou e falou: então tá bom, já que você insiste tanto aí, como deu uma passagem para ele. Ela era uma pessoa muito rica, né? Até o Guru Atana falou: por que não deu de avião? Tinha que passar por isso. Então ele entrou em Boston, né? E ele cruzou a passarela, numa zona comercial assim muito. Ele começou a ver os edifícios, os bares, né? Casas noturnas, restaurantes. Né? Então ele começou a ficar meio, né? Já estava pisando na América. Né? O que eu fiz na minha vida? Ele falou: ó, meu querido Krishna, você é muito misericordioso com essa alma inútil, porém não sei porque você me trouxe aqui, agora pode fazer o que você quiser comigo. Ele falou: eu acho que você tem algo para fazer aqui, porque senão por que você me traria num local tão terrível, num local tão terrível? Aqui a maioria das pessoas elas estão assim cobertas pela modalidade da paixão e da ignorância, absortos em vida material, né? Elas acham que são muito felizes, entretanto não é assim. Então a minha ideia é transmitir essa ideia, a mensagem de Sri Krishna para todas elas, né? Como será que elas vão compreender a doçura do serviço devocional? Então eu não sei como fazer isso, mas eu peço para que você possa convencê-las, né? Na verdade, todas as divas estão sob a influência de Maya Shakti, né? E só você pode liberá-las, né?
Por algum motivo você me trouxe aqui, então o êxito e fracasso depende de você mesmo, né? Eu sou como uma marionete em suas mãos. Se você quiser fazer eu bailar, dançar, assim vai ser. E assim foi, bom, resumindo a poesia que ele fez, né? Bom, agora ele já entrava no porto de Nova York, né? Então ele foi a Manhattan, viu essa estátua da liberdade, né? Bom, na verdade ele se vestia como um habitante de Vrindavan, né? Ele levava a sua cantimala, né? Colar de voltas no pescoço, um velho chadar, né? A cabeça toda raspada, seca, Tilga Vaishnava, e assim foi que ele apareceu em Nova York. Ninguém nunca tinha visto um Vaishnava naquele momento. Ele era o primeiro sannyasi Vaishnava que aparecia em Nova York, provavelmente. Antes haviam muitos impersonalistas já tinham aparecido, né, nos Estados Unidos, mas um Vaishnava. Assim. Bom, ele tinha só 40 rúpias. Não é nada. E $20. Que ele vendeu o Bhagavatam para o capitão do navio. Tinha um guarda-chuva, uma muleta de mão. Não, ele foi viajar. Então ele chegou na casa em Pensilvânia, que iam receber ele às 4 da manhã. E aí os hóspedes, né, receberam ele. Né? ¿Quiénes iban a recibirlo? Era um indiano, né? Que ele tinha, ele era indiano, havia casado com uma americana, e Prabhupada e essa senhora que comprou a passagem, parece que conseguiu para ele ficar na casa deles esse um tempo, né? Eles tinham assim um círculo social assim bem firme, né? Mas o apartamento era bem pequenininho. Mas aí então o Prabhupada ficou parece que numa escola assim, YMCA, não sei, isso é como parece que era um colégio assim um local onde se fazia um ginástica, uma coisa assim. E de dia ele ia para a casa desse indiano, né? Eles viviam ele, a mulher e 2 filhos, né? Bom, ficaram fascinados com o seu Prabhupada. Eles falavam, era uma máquina de escrever, um guarda-chuva, né? E ele sempre levava o guarda-chuva, para onde é que fosse, estava um guarda-chuva. E ele tinha uma memória muito forte, eles contam. Se ele viu uma pessoa uma vez que falasse o nome para ele, ele sempre recordava o seu nome, né? Já cumprimentava essa pessoa pelo próprio nome, né? E também ele tinha assim, um bom humor, assim, tinha um estilo humorístico assim, bem. Ele parecia muito sério, porém era uma pessoa que tinha muito bom humor. Né? Ele tinha uma aparência assim que parecia inacessível, porém era muito encantador. Né? Ele falou assim, ele era uma pessoa muito incrível, né? O cara falava, né? O cara que hospedou ele, porque ele, quando ele não podia estar com ele estava sempre cantando, né? O nome. Eu sabia que ele estava muito feliz.
Quando eu não falava com ele, ele rezava. E nunca ficava chateado. Né? Eu nunca senti nenhuma pressão ou tensão, né, por tê-lo perto de mim. E quando chegava alguém que fumava cigarro, né, que eles tinham, e ele falava, não se preocupe, não pense nisso. Porque ele sabia que, que eles eram diferentes, que eles respeitavam, que eles fumavam, mas não fumavam na frente de Prabhupada. Né? Por isso que ele falou, você não se preocupa com isso. Então ele nunca criou problema com ninguém. Sempre reviver a consciência de Krishna. Essa era a ideia central dele. Bom, porque quando entrevistaram ele, né? E eles contam, né, que a diversão deles era levá-lo no supermercado, né? Ele nunca tinha visto aquelas coisas, né? Era tão divertido levá-lo ao supermercado. Ele gostava de abrir os pacotes, né? Que eram como para ver o que tinha dentro, né? Abrir o congelador, né? Para ver o que tinha. Era bem divertido vê-lo, né? Por exemplo, quando eles mexiam no aspirador de pó, então ele ficava olhando assim, porque nunca tinha visto um aspirador de pó na vida. Ele ficava muito interessado, queria saber como era isso, como funcionava o aspirador. Era algo que ele achava muito interessante. Então ele sempre cozinhava para eles, né? Então eles cortavam os alimentos, ele cozinhava para eles. E ele tinha sempre um bom humor, assim, sempre ria muito disso. Era um homem muito agradável, né? Pela primeira vez, né? Diz que Swami Maharaj Prabhupada ficou assim aplaudindo ele em pé, né? Assim, foi uma festa. Né? E outra vez também o menino começou a chupar os sapatos dele. Né? Não, acho que é um resumo de uma biografia. Né? A gente queria baixar um livro que eram umas histórias assim, bem divertidas, mas não foi isso que a gente conseguiu baixar. E aí começou a chupar os sapatos dele. Assim, do Lions, né? Comunidades. E ele percebeu que poderia pregar aos americanos, né? Isso era tão bom que... E ele necessitava de apoio da Índia, se ele pensou. E faltava só um mês para terminar o visto dele, né? Então ele decidiu ir para Nova York para pregar ali, né? Antes que terminasse o visto. As pessoas podiam compreender o inglês dele, né? E também as pessoas podiam adotar uma dieta vegetariana, porque havia muita opção para isso, né? Ele pensou. As moedas assim para ele tomar banho, né? Na estação rodoviária, né? Podia fazer isso, né? Muita tranquilidade. Então, Prabhupada foi para Nova York, porém ele não conhecia ninguém. Aí somente Ramamurti Mishra era como a pessoa que ele ia... Bom, então ele conheceu a Ravi Shankar, né? Ravi Shankar, Dr. Mishra.
que eram pessoas que já estavam como estabelecidas, né, nos Estados Unidos. O Shankar é como esse. O Mishra deu para ele um quarto especial, né? E estava muito encantado assim com a personalidade dele. Ele cozinhava com uma precisão de um químico, né? Ele tinha como... Ele era químico também, né? Mas tinha essa característica. E ele cozinhava assim, ele tinha essa... Botava sempre o dal para cozinhar embaixo, né? O dal, depois ele botava o arroz, ou seja, em cima, né? Ele só cozinhava numa boca assim, depois colocava o vegetal. Ele tinha aquelas panelas de 3. Aí... No curso de culinária ontem o moço falou bem assim. O Prabhupada sempre tinha uma certa divergência filosófica com ele, né? Porque apesar que o Dr. Mishra era um cavaleiro com ele, mas essa divergência filosófica já deixava ele como chateado. E ele pensava que isso seria uma grande ameaça, né, para as pessoas que pudessem chegar, né, que iam confundi-los. Né? Que era como o presidente da Gaudiya Mata. Né? Depois que o Prabhupada Bhaktisiddhanta partiu, né, houve assim muita briga, muita confusão, mas Tirtha Maharaj ele acabou assumindo a presidência da Gaudiya Mata. Tirtha Maharaj não respondeu ao seu chamado. Né? Na verdade, ninguém quis ajudar ele, né? Nenhum dos irmãos espirituais. Bem independente, o Samaraj Prabhupada era um grihasta, né, que tomou sannyasi e resolveu pregar no Ocidente. Era uma coisa assim, bem independente, eles pensavam, né? Então, não apoiaram o seu projeto. Conheci algumas pessoas, né? Entre eles um judeu turco, que se chamava Kavichandra. Não, que ele era Ruben, um condutor do metrô. Eu conheceram ele assim como... E o Prabhupada falava para ele, né, ele contando, né, que o Prabhupada falava que haveria muitos templos, né, cheios de devotos, né? Mas ele olhava assim ao vazio e dizia: eu não sou pobre, eu sou rico, né? Porque eu, começando, né, com esse rapaz, esse trabalhador, o Prabhupada falava: eu não sou pobre, eu sou rico, existem templos livres, estão ali, porém o templo separa eles disso, somente isso. Desculpa, por exemplo, isso. Damodar, né? Ele viu, né, Rupa Goswami apareceu para ele, né? Ou seja, como não é que o Prabhupada era uma pessoa comum. Narada Muni também. Narada Muni. O Prabhupada falava: eu nunca estou sozinho, né? Eu pareço que estou sozinho, mas isso não é assim. Imagina. Muitas kleshas, muitas misérias, né? Havia como uma tempestade de neve, a guerra que parecia inevitável, né? A Terceira Guerra Mundial, né? Essa tensão, né, entre Estados Unidos e União Soviética, né? Era como sintomas assim de cárie, né? E Prabhupada estava ali. Então, inclusive, dizem que, porque foi nessa época que o Prabhupada chegou, que houve a crise dos mísseis de Cuba, né? Você sabe? A crise do quê? Do Cuba, né? Porque os Estados Unidos, como haviam perdido Cuba se rebelou, né? Cuba era como
um estado dos Estados Unidos praticamente, era um país assim, muito próximo dos Estados Unidos e era algo muito assim capitalista Cuba. E aí houve uma Che Guevara, né? Castro, eles fizeram uma revolução em Cuba, então eles tomaram o poder. E aí os Estados Unidos ficaram assim muito bravos com isso, porque também tiveram apoio da Rússia, então eles instalaram, né, como hoje o regime comunista ali. E houve um momento, bom, que a Rússia ajudou muito a Cuba e eles armaram Cuba, então com muitos mísseis, né? Então chegou um momento que Cuba estava pronta para já atirar os mísseis dos Estados Unidos, coisas assim. E dizem que isso só não aconteceu porque o Srila Prabhupada estava ali. Então ele parece que ele mudou o karma do planeta. Nossa, Você fala, né?